Graça e paz, meu irmão. Hoje falaremos sobre o poder do diabo em um coração ressentido. Sabemos que o ressentimento produz doenças, o que é cientificamente comprovado. Então, para início de conversa, nós devemos nos lembrar de um fato muito importante, que cultivar o ressentimento ou o ódio contra uma pessoa, isso produz doenças, pode levar o seu organismo a desenvolver, a desencadear muitas enfermidades. E delas aqui eu tenho comigo uma lista. São doenças cardiovasculares, como hipertensão, taquicardia, doenças gastrointestinais, gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável, doenças respiratórias, dermatológicas, como herpes, urticária, doenças no sistema nervoso, como enxaqueca, vertigens, doenças endocrinológicas e metabólicas, como obesidade, diabetes, doenças das articulações, tendinite, artrite e outras. Temos aqui doenças musculares, infecciosas, autoimunes, até mesmo câncer e, obviamente, transtornos mentais e comportamentais. E recentemente até lia sobre a questão da fibromialgia, e a fibromialgia ela pode também ser desencadeada por fatores emocionais, com uma alta taxa de estresse. Quando nós estamos com raiva ou estressados, o nosso corpo automaticamente libera mais cortisol. É um hormônio, ele é importante. No entanto, em excesso, ele produz a maioria dessas doenças. Isso quando é alimentado. Então, você que sempre está guardando ressentimento, uma mágoa, talvez uma mágoa de anos, isso está trazendo para você um envenenamento, uma intoxicação. E isso por um fator emocional. São as chamadas doenças psicossomáticas, porque elas provêm de um fator emocional. Você ali tem um problema de pressão alta e você toma medicamento para controlar a sua pressão e nunca controla essa pressão de fato. Você tenta amenizar o problema. Pode ser, e eu peço que você preste atenção nisso, um ressentimento, uma mágoa no seu coração que não é tratada e isso faz com que a sua pressão eleve. Ou problemas no intestino, pessoas com dificuldade tremenda no intestino, síndrome do intestino irritável, prisão de ventre, e isso pode ser por raiva e ela mantida ou alimentada por muitos meses, por muitos anos. Então isso nós já sabemos e não é o tema, não é o assunto central da reflexão de hoje. Hoje falaremos sobre influências diabólicas espirituais em um coração ressentido. Uma pessoa que é ressentida não perdoa e não está disposta a trabalhar o perdão. Essa pessoa ela é influenciada por Satanás? Satanás tem autoridade sobre a sua vida? Tem alguma legalidade para atormentá-la? Isso é muito importante, porque talvez você está entregando a chave da sua casa para o diabo sem sequer perceber, sem se dar conta do mal que você está causando para a sua vida espiritual, emocional e até mesmo física. Por isso, nós precisamos aprender as palavras do Senhor Jesus, os seus ensinamentos, quando ele fala que devemos perdoar uns aos outros, que devemos tirar de nós todo o rancor, toda a amargura e não deixar que elas brotem e perdurem, ou seja, possam crescer no seio dos nossos corações. Pois bem, se nós lermos Mateus capítulo 18, versículo 34, ali encontramos a parábola do credor incompassivo. Um credor, um servo que foi perdoado por uma soma extremamente incalculável, grandiosa pelo seu senhor. E ele não perdoa, por sua vez, o seu conservo, que lhe devia uma mixaria se comparado com o valor com o qual ele foi perdoado. Isso faz ali uma analogia entre Deus e nós, porque o Senhor nos perdoou de muitíssimos pecados desde o nosso início, desde que nascemos até hoje, os pecados de amanhã, ou seja, são incalculáveis, né? Os pecados e o perdão que Deus nos deu. E quando nós temos um conservo e não o perdoamos e alimentamos um rancor, um sentimento ruim e ressentimos aquele momento de raiva, de estresse, quando nos lembramos, quando vemos a foto da pessoa ou daquela situação, nós então estamos sendo como aquele credor incompassivo, porque recebemos o perdão de Deus, mas não queremos dar o perdão às pessoas que são como nós também pecadoras.
E isso traz para nós problemas espirituais. A Bíblia diz em Mateus capítulo 18, versículo 34, e indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores ou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Meus amados, nós temos aqui o Senhor deixando ou entregando aquele que não perdoa, aquele que não usa da compaixão, assim como Deus usou de compaixão para conosco, de misericórdia, ele o entrega aos atormentadores. E tudo indica que os atormentadores são espíritos malignos, espíritos de opressão, que têm autoridade de atuarem no coração ou na vida daquelas pessoas que não perdoam, que se recusam a perdoar. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versos 9 a 11, aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Toda pessoa que guarda ressentimento não está no caminho da luz do Senhor, e sim nas trevas. Automaticamente, quando você decide guardar ressentimento, um rancor contra alguém ou contra pessoas, você está andando em trevas. E se você está andando em trevas, você virou as costas para a luz para andar contrário aos princípios, aos mandamentos e ao amor do Senhor Jesus Cristo. Então, preste atenção nisso, porque as suas companhias serão outras. As pessoas que estarão com você, ou você terá uma influência não de anjos do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os guarda. Quando você não teme ao Senhor, a forma de temer ao Senhor é sabendo amar a Deus em primeiro lugar, não somente sabendo, mas amando a Deus e amando ao próximo. Quando você tem essa reverência, esse temor de buscar uma vida em santidade, uma vida afastada do pecado, se o ressentimento, guardar mágoa contra alguém é pecado, então eu não quero. Por quê? Porque é pecado, porque isso macula o Espírito Santo em mim, ou seja, ofende a santidade de Deus. E eu não quero isso. Uma pessoa vivendo em santidade, ela tem um anjo que o protege, ou seja, a influência é de anjo de luz, é de anjo de Deus e não das trevas. O ressentimento amplia os espaços para o diabo atuar ou operar nas nossas vidas. Ou seja, ele podia ir só até determinado limite, que ele não pode tocar. Mas quando nós permitimos raízes de amargura no nosso coração, as fronteiras se ampliam a favor de Satanás e do reino das trevas. Quando achamos que isso não tem nada a ver, não, pastor, isso não tem nada a ver, está demonstrado claramente que essa pessoa está alienada, que está cega. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. A Bíblia diz, e a quem perdoardes, tem a ver com perdão, alguma coisa, também eu, Paulo dizendo, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Versículo 11, porque não ignoramos os seus ardis. Sabe como você pode ser vencido? Ah, eu sou mais do que vencedor, pastor. Ah, meus parabéns. Então, exercite o perdão. Tire do seu coração a amargura, o rancor, a raiva, porque senão você será vencido por Satanás. Paulo está exortando aos irmãos da igreja de Corinto para que pudessem perdoar a determinado irmão. Por quê? Porque senão eles seriam vencidos por Satanás. E ele refrisa, porque não ignoramos os seus ardis, não ignoramos as suas armadilhas, a sua astúcia, porque ele alcança legalidade, ele alcança poder, ele pode dar-nos uma rasteira, apunhalar-nos pelas costas quando nós não perdoamos. E isso dá legalidade para que Satanás ele possa intervir para amaldiçoar a sua vida.
E mesmo que você esteja orando e pedindo proteção, você, com a sua vida, você está abrindo mão da proteção do Senhor porque você não perdoa. Já notou a gravidade? E que quando você libera o perdão para alguém, a pessoa que é abençoada é você, porque essa pessoa, ela continuará tendo que prestar contas diante de Deus. Você não é o juiz ou a juíza desse ou daquela pessoa. Quando você perdoa, você está liberando essa pessoa para que Deus possa julgá-la. E isso traz a você a bênção do Senhor, a proteção do Senhor. O seu corpo melhora, é saúde para você. Talvez noites de insônia são resultado de ressentimento, dores musculares, tensão, bruxismo. Pessoas que ficam rangendo os dentes, ficam a noite inteira rangendo os dentes. Isso aí acaba abençoando os dentistas, mas é resultado de estresse, raiva acumulada. Há muitas coisas que passam no nosso coração e não são tratadas. Nós limpamos a nossa casa, limpamos a nossa roupa, tomamos um banho, mas nos esquecemos de fazer uma lavagem da alma, fazendo assim uma limpeza, uma purificação daquilo que é pecado, daquilo que não presta, de pensamentos, de sentimentos que incomodam. E há um desgaste, gasta a energia do corpo quando você começa a ressentir. É como um aeroporto, e aí o aeroporto tem ali os aviões que estão pousados, parados, e esses não incomodam, não estão gastando. Mas quando você resolve ressentir, é como aquele avião que está no ar, está gastando muito combustível, como sabemos que os aviões gastam, tem piloto, tem todo o aspecto de navegação aérea e há um gasto de energia muito grande. Quando você se propõe a lembrar, repensar e a ficar meditando sobre determinada situação, algo que você passou, um obstáculo, um trauma muito grande, e você fica repensando e repensando, você está gastando energia, combustível do seu corpo, e seu corpo cobra isso depois. Isso é algo que nós devemos realmente ser atenciosos. E pior, nós permitimos que haja legalidade de Satanás sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza que você não deseja ser vencido por Satanás. Então pare de ignorar as armadilhas de Satanás. Ele coloca algo para você reagir de forma inadequada, porque não quer ser espiritual, fazer como Cristo fez. Imagina o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não se pôs de vítima. Ele foi o protagonista da sua história, ele sabia o que estava fazendo. E até mesmo lá na cruz, no seu último dia, na sua última tarde, ele estava ali e dizia: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele deu uma amostra clara de que ele não guardou. Ele foi à morte sem guardar ressentimento contra ninguém. E você pode dizer, se você morrer hoje, dizendo: Senhor, eu não guardo mágoa contra ninguém. Eu perdoei a todos. Eu peço que o Senhor perdoe-os também. Isso demonstra um grande amor e um nível de espiritualidade e santidade que está além da grande maioria dos cristãos que estão vivendo na época de hoje. E tem mais. O plano do inimigo de Satanás é fazer com que permaneçamos amargurados e infelizes, passando a contaminar outros cristãos, porque isso contamina. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz, Hebreus 12, 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Olha a palavra perturbe, junto com os atormentadores, porque quando há amargura, há perturbação de espírito. E por ela muitos se contaminem. Uma pessoa amargurada é uma pessoa ácida, é uma pessoa azeda, é uma pessoa que fala mal. E a nossa mente, ela pode ser vista como uma espécie de televisão. Você escolhe qual canal você vai assistir. Se você quiser um canal de drama e de coisas ruins, de pensamentos ruins, você vai ficar com aquele canal. Se você quiser ver o lado bom, o lado otimista, o lado de Deus, pensando nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima, é isso que você vai assistir.
Então você escolhe o canal que você está assistindo agora. Então eu pergunto, num campo mental, qual é o canal que você mais assiste em seu coração? Espero que não seja do ressentimento. Esse aí tem que ser eliminado. Corta esse plano para que você possa pensar em coisas boas, em coisas que são realmente elevadas, coisas de valor eterno. Essa raiz de amargura, ela perturba. E aí a gente volta lá em Mateus, no texto lido, sobre os atormentadores, sobre os verdugos, aqueles que vêm para atormentar aquele que não perdoa. Isso é terrível, você fica aprisionado, porque ele ficou preso e atormentado. Até quando? Até que ele pudesse liberar o perdão. Porque quando ele perdoasse aquele que o devia, ele receberia o perdão. A oração ensinada pelo Senhor Jesus fala para nós perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, a quem são os nossos devedores. É da mesma proporção, é da mesma forma. E se você não perdoa, Deus não te perdoa. E quando você não recebe o perdão de Deus, você tem um acúmulo de pecados. A sua comunhão com Deus é cortada. E de acordo com Isaías, o que nos separa de Deus são as nossas iniquidades, são os nossos pecados, que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E se não houver perdão, não há reconciliação. E Deus não pode, ainda que Ele queira, ainda que Ele deseje, Ele não pode nos perdoar. Que terrível isso. Viver sem estar em comunhão com Deus. Viver uma vida vazia, uma vida triste, uma vida infeliz, uma vida de mau humor. Que pessoas com transtorno de personalidade se tornam bipolares até, em razão de mágoa. Eu, como pastor, já tive o privilégio de aconselhar algumas pessoas e eu vejo muito mesmo pessoas com ressentimento. Eu vejo uma pessoa com depressão e quase 90% é que essa pessoa tem ressentimento contra alguém. Conversei com uma pessoa há alguns anos atrás e tudo o que ela estava vivendo era por uma mágoa guardada há mais de 4 décadas, há mais de 40 anos. E ela não conseguia perdoar aquilo que ela viveu e ela levou isso ao longo da sua vida e foi destruindo-a aos poucos, deixando-a totalmente dopada, parecendo um zumbi, uma pessoa apática, uma pessoa sem vida, uma pessoa sem brio, uma pessoa que está muito aquém da vida vitoriosa e da vida abundante que Jesus Cristo oferece. Jesus Cristo, Ele nos oferece a vida abundante de acordo com os seus princípios. E um dos princípios para se ter uma vida abundante é você aprender a perdoar. Perdoa-nos da mesma forma como nós estamos perdoando. E aí não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal. Amém, assim seja. E tem mais. Por exemplo, o ressentimento de Saul foi a causa de seu endemoniamento, ou de ser possuído, quando ele queria destruir a vida de Davi. Eu tenho aqui 1 Samuel, capítulo 19, versículos 9 e 10. Saul, ele alimentava grande inveja, raiva contra Davi. E foi alimentando e alimentando aquilo. A Bíblia diz, em determinada ocasião, ele estava ungido, o Espírito Santo saiu dele, por causa dos seus pecados, da sua desobediência. E veja só, versículo 9. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua lança. E o que Davi fazia? E Davi tocava a harpa com a mão e procurou Saul encravar a Davi na parede. Sabe que chegar com a lança e atravessar a pessoa, no caso Davi, até a lança encostar na parede, era isso que ele queria fazer com Davi. Ele estava possuído, estava endemoniado. E o versículo seguinte diz, e procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Nós temos aqui um caso de uma pessoa, no caso do rei Saul,
que ele acabou sendo possuído, endemoniado, Satanás teve autoridade sobre a vida dele. E isso porque o seu coração estava cheio de raiva, o seu coração estava cheio de rancor contra Davi. E até usou daquele momento para tentar matar a Davi. Eu tenho aqui o testemunho de um pastor que ele disse o seguinte: nos anos 80, quando ainda era novo na fé, fui solicitado para expulsar o demônio da vida de uma pessoa, que inclusive se dizia cristã. Quando fomos enfrentá-lo, em nome de Jesus, eu lhe perguntei qual era o motivo pela qual se apossou daquela pessoa. A sua resposta de imediato foi: por causa do ódio e o ressentimento em seu coração contra o seu esposo. Meu amado irmão, não permita que raízes de amargura, que ressentimentos continuem no seu coração, brotem no seu coração. Perdoe em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você seja liberto, para que você não esteja permitindo que espíritos demoníacos, atormentadores, que inclusive podem atuar na sua vida física, trazendo doenças, trazendo problemas mentais, trazendo transtornos emocionais, mau humor. Liberte-se. A melhor forma de você se libertar é perdoando. Então perdoe e não guarde, porque Satanás ele tem poder, ele tem autoridade sobre pessoas ressentidas. E termino com Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, se você é filho de Deus e foi salvo para expressar o amor de Deus que já está em seu coração, você precisa apenas expressar esse amor com palavras, mas também com atitudes. Porque o amor de Deus foi derramado na vida dos cristãos. Então vamos viver como Cristo nos pediu para viver. Isso será vida e saúde para você e bênção para quem estiver ao seu redor. Vamos orar. Pai eterno, obrigado, porque o Senhor nos perdoou. O Senhor nos amou primeiro para que depois nós o amássemos. E o Senhor nos ensinou o caminho. O próprio Cristo é o caminho. Ó Deus, e eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe aquele que está com o coração ressentido, está guardando mágoa, talvez contra o cônjuge, talvez contra o pai, talvez contra o patrão, ou contra o irmão em Cristo, eu não sei. Mas eu peço em nome de Jesus que essa pessoa venha, Pai, se libertar neste momento, agora, que ela seja liberta da opressão, seja liberta dos torturadores, dessa prisão, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, dar a força que ela precisa para que se liberte e possa viver uma vida vitoriosa, para que não seja vencida por Satanás, para que não ignore as armadilhas que Satanás tem colocado sobre a vida dos cristãos, sobre a vida das pessoas no geral. Ó Deus Santo, eu peço em nome de Jesus, não me permita ter raiz de amargura contra ninguém. Ajuda-me a amar as pessoas. Ó Deus, inclusive os inimigos. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos ensina pelo exemplo. Em nome de Jesus. Amém.